Hoje, 12º domingo do tempo comum. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. E assim iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo deste dia é o Salmo 106, 107, que nós vamos ler a terceira estrofe que diz: Mas gritaram ao Senhor na aflição. Ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança. E as ondas do oceano se calaram. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. A liturgia da palavra, desse 12º domingo do tempo comum, tem uma imagem que vai perpassando as leituras, que é a imagem do mar, da tempestade. E também uma realidade de que Deus é aquele que pode calar as ondas do oceano. Isso nós vemos desde a primeira leitura, tirado do livro de Jó, que diz: O Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, disse: Quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto do seio materno? Para o homem antigo, o homem bíblico, mas não só o homem bíblico, todo o homem da antiguidade, tinha no mar um grande temor. Alguns com a estrutura de natureza que eles não dominavam, outros até com a realidade reconhecendo no mar o próprio mal, principalmente com as ondas. Quando a gente vê aqueles mapas antigos nos museus, você vê monstros marinhos movendo as águas. Então a ideia dos homens da antiguidade, quando aquelas ondas começavam, aquelas vagas, aquelas ondas enormes se levantavam, eram como monstros que estivessem debatendo debaixo do mar. É a própria ideia de um monstro, de uma força da natureza enorme e muitas vezes para o povo judeu até a imagem do próprio mal. Por isso é muito significativo aquilo que vai acontecer com Jesus no Evangelho. Ouçamos. Os discípulos acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Quando vemos Jesus acalmando a tempestade, com o poder da sua palavra, aquilo que ele viu no Salmo, as ondas do oceano se calaram, como se fossem barulhos. Que com a voz de Deus, na pessoa de Jesus, silencia a tempestade, silencia as forças da natureza, a qual os homens não tinham o menor controle, e silencia a força do mal. E essa passagem revela a identidade divina de Jesus. Jesus é Deus. Ele é, como diz no credo, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Que nesse dia, nesse 12º domingo do tempo comum, renovemos a nossa confiança, a nossa fé, de que Jesus é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que no ventre da sempre Virgem Maria, por obra e graça do Espírito Santo, foi gerado e veio habitar no meio de nós. Renovemos a nossa confiança, porque com Ele nós podemos superar todas as tempestades. Jesus está no barco e essa é a nossa confiança, no barco da igreja, no barco da nossa vida. E quando Ele está presente, o poder da palavra dele tem o poder de silenciar o vento e o mar, das dificuldades, dos desafios e dos grandes problemas da nossa vida. E assim nós concluímos rezando mais uma vez a terceira estrofe do Salmo 106, 107, que diz: Mas gritaram ao Senhor na aflição, Ele os libertou daquela angústia, transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Amém.